sabermos que o pessoal aí tá preocupado com a questão tributária do nosso país. Vou passar aqui a palavra para o relator, Luiz Carlos Raul. Senhor presidente Hildo, ilustre convidado, Marco Antônio da Rocha, representando o pré-candidato à presidência da República pelo PSOL. Com muito prazer ouvi a sua exposição, o seu diagnóstico e as suas considerações também, né, que você as chama de elementos para a construção de uma proposta de reforma tributária. E eu, pelo menos, que estou aqui na casa há 27 anos e meio, e já trabalho com essa matéria há um pouco mais de 30 anos, fico muito satisfeito porque o seu diagnóstico bate com o nosso diagnóstico, que é um diagnóstico comum, que, aliás, tem sido comum com os outros partidos que a gente tem tido contato e com os quais nós tivemos a oportunidade de fazer debates. A regressividade, né, que é o maior problema desse país, a perversidade da regressividade do sistema tributário, onde os mais pobres chegam a pagar o dobro de impostos dos mais ricos. Isso se deve à elevada tributação de consumo, que a senhoria também detectou, que tributamos poucos ricos, realmente nós estamos colocando esse dedo na ferida, com isso faz-se uma elevada concentração da riqueza no país. Não é um privilégio do Brasil ter concentração da renda e da riqueza, mas aqui é exasperante, né? Aqui toma as formas da indignidade. A baixa tributação do patrimônio, também, né, temos constatado e discutido como encaminhar isso, como interagir, já que é uma tributação de âmbito municipal, de domínio dos municípios, e a nossa proposta também é de alocar esses tributos para o município e tentarmos fazer uma legislação competente, nacional, dando comandos para que o município não saia daquele tamanho, né, que nós queremos que ele propõe, tipo IPVA, uma alíquota só no país inteiro, acabar com essa besteira de alíquota diferenciada, um estado leva o carro para lá, outro para cá, e a cobrança seria feita pelos estados e o recurso, na nossa proposta, seria 100% do município, assim com os dois de transmissão, causa morte intervivos, e uma alíquota padrão também, claro, respeitando as famílias mais pobres, aquelas que realmente não mereceriam uma tributação desta. A distorção da estrutura de produção, cumulatividade, guerra fiscal, créditos bicados, né, que eu chamo, são distorções do modelo de IVA, de Imposto de Valor Agregado, que acumulamos durante mais de 50 anos com a existência do ICMS, do ISS e do IPI, e depois com a criação do PIS/COFINS, né, que acabaram os estados e municípios, o Estado e a União, nesses últimos anos, com a crise fiscal gravíssima, resolvendo seus problemas de caixa, passaram a não devolver crédito para as empresas, quebrando o círculo virtuoso da exportação brasileira. Eu tenho acompanhado alguns casos no Paraná e alguns casos em São Paulo, a não solução da devolução em tempo real ou em tempo razoável dos créditos vai levar aquilo que nós temos de melhor, são as exportações, o setor de exportação vir aí a ter uma diminuição muito grande. A proposta nossa para isso é que o novo IVA, que é o modelo europeu, ele seja débito e crédito destino, gradativamente indo para o destino, porque grande parte já é destino hoje, um imposto de IVA, né, cobrança eletrônica e crédito financeiro não mais escritural. Ele seria um crédito financeiro online, como na conta bancária. Cada empresa uma conta bancária, débito e crédito totalmente online. Então, com isso, chegou na exportação, o crédito estipulado ele vai ser devolvido. Aí, os problemas de fraude, etc., serão detectados, porque o fisco brasileiro vai estar com uma quantidade grande
atento a esse procedimento das transações, né, de compras e vendas, exportações, etc. Então, também bate a questão da distorção, da cumulatividade, ainda há um resíduo de cumulatividade, da guerra fiscal, que tem que ser eliminada de imediato. A China resolveu o problema da guerra fiscal entre as províncias em 1994. Eu fui buscar isso, né? E eles, a partir de 94, eles deslancharam mais ainda. Nós fizemos o ciclo inverso. De 1930 a 80, crescemos o dobro do mundo. Quando a China começa a ascender, o Brasil começa a declinar. Em 81 em diante, né, já expliquei aqui agora há pouco, antes da sua chegada, 81 a 82 e 83, o PIB brasileiro recuou 8,5%, que acabou o regime militar, coincidente com os movimentos políticos de abertura política, né, que veio a abertura. Veio a nova república e não conseguia também deslanchar muito. Quando veio a primeira eleição presidencial, o Collor veio para resolver a situação, 89, 90, 91, uma brutal crise também, que a queda do PIB desses 3 anos foi de 7,7 negativo, acabou no impeachment do Collor. E, finalmente, em 14, 2 e 14, 15 e 16, também fruto dessa desestruturação tributária, que, para mim, ela é mais da metade do problema, a queda do PIB de 8,2%. Então, essa chamado voo de galinha que nós fizemos e estamos fazendo há 37 anos, impediu que o Brasil, que já era um tigre latino-americano, viesse a ser, né, o patinho feio do processo de desenvolvimento dos grandes países. E o nosso crescimento caiu de 6,3% ao ano, que durante 50 anos caiu para 2,27% entre 1981 e 2017. A que se deve? Por que o Brasil não cresce? Por que o Brasil não desenvolve? Por que o Brasil... é política macroeconômica, é isso, é aquilo. Para mim, e os que pensam como eu, e já são muitos, inadequação do sistema tributário, inconsistência, impropriedades, sistema totalmente burocratizado, custoso, 60 bilhões custa a burocracia tributária, 500 bilhões de renúncia fiscal, 500 bilhões de sonegação, 2 trilhões de estoque de contencioso na Justiça e nos conselhos de contribuinte, 3 trilhões de dívida ativa, né, e a regressividade. Então, o equilíbrio federativo. Por que as propostas tributárias não avançaram nesses 30 anos no Brasil? E ela, principalmente na Constituição de 87, 88, o Constituinte optou em tirar dinheiro da União. Quando o Constituinte de 88 optou por tirar dinheiro da União, e eu estava do lado do Estado e município, que eu era secretário da Fazenda do Paraná, nós tomamos 15% do imposto de renda, 25% do IPI da União, e o fundo passou de 32% a 47% do imposto de renda e 57% do IPI, e tiramos os 5 impostos únicos seletivo monofásico das mãos da União e colocamos na base do ICMS. Com isso, a União Federal se viu mordida com pouca arrecadação e avançou na base de consumo. Ela não avançou na renda. Por que ela não avançou na renda? Porque se ela avançasse na renda, ela tinha que devolver 47% para os estados e municípios. Por que ela não avançou no IPI? Porque se ela avançasse no IPI, ela tinha que devolver 57% para estados e municípios. Ela optou por contribuições, para não dar partilha. Então, o equilíbrio federativo, eu vi a proposta do Mussa Demes, que eu participei, estive na Constituinte como secretário da Fazenda, na proposta do Mussa Demes, na revisão constitucional de 92, depois da do Virgílio Guimarães, depois do Sandro Mabel, e a não aprovação é o medo recorrente da União de perder receita, de abrir o processo de revisão constitucional tributária, a lei infraconstitucional, e o Congresso vai tirar dinheiro da União. E ela não permite. Ela vai boicotar todas as vezes que você falar que vai tirar dinheiro. Então, nós não podemos, decidimos esta comissão, manter a partilha para poder avançar na simplificação, na tecnologia e na parte
da diminuição da regressividade. Então, nós podemos avançar. Porque se nós bater o ponto em cima tirar dinheiro da União, ela que já está com uma grande dificuldade, só encosta a porta, ela que já tem um déficit primário de quase 3% do PIB, nós inviabilizaríamos totalmente a União, que não é o desejo desta comissão e não é nem prerrogativa nossa. Então, nós não temos nada a ver com a despesa pública, mas estamos de olho no que pode, né, acontecer no futuro. Se o sistema proposto não garantir a receita necessária para a União, Estados e municípios. Então, o equilíbrio federativo, só quero fazer essa ponderação para o PSOL, Edmilson, é a nossa preocupação. Não vamos entrar nessa, porque seria uma repetição de 88 e a União Federal nunca permitiu. Você pode conversar com o secretário da Receita do Fernando Henrique, do Lula e da Dilma, todos morrem de medo e se contrapõem a qualquer proposta de reforma. E para mim está claro isso. Então, com responsabilidade fiscal, essa comissão, nós não vamos adentrar a partir. O único ponto é ajudar um pouco os municípios com os impostos patrimoniais que são deles. Caráter procíclico do consumo, exatamente, você tem razão, as crises econômicas, por incrível que pareça, né, em tempos bons a receita cresce, em tempos ruins a receita recrudesce por conta exatamente dessa frase que você coloca, procíclico. Carga alta, carga baixa. A carga brasileira tem que ser a carga média que nós atingimos de 35, 36, né? Que ela tem um cartão teu ali, que ela está hoje em 33 porque a crise derrubou também essa carga tributária. Porque quando ela chegou a 36, ela tinha ali, Edmilson, você me bloqueou. Opa, desculpa. Tá? No vermelho. Nós tínhamos superávit primário. Com a crise, passamos a ter déficit primário. E quando temos déficit primário, a dívida pública aumenta, é inexorável. Não importa a nominal, porque a nominal é a rolagem realmente da dívida, né? Então, o Brasil e o mundo, eu entendo que o imposto de renda, novo imposto de renda, sendo fusionado com o CSL, ele tem que obedecer às regras internacionais, sem querer reinventar a roda, a tributação do que é tributado na Europa, nos Estados Unidos, fazer aqui, e gradativamente. Se aumentar a carga tributária do imposto de renda, tem que diminuir o consumo. Não poderá haver aumento de imposto de renda após a reforma tributária sem diminuir o consumo. Podemos aproximar da média internacional? Devemos, porque ficou claro que a principal distorção é que a média tributação mundial da renda e do consumo estão distantes, um muito abaixo, outro muito acima. Mas também desenvolvemos alguns outros conceitos aqui da nossa proposta. Seria, ao não tributar comida e remédio, de imediato nós daríamos uma injeção muito maior do que do Plano Real para as famílias mais pobres. Mas de que maneira? Zero. Eu acho que zero já não dá mais. Tem que ser uma alíquota intermediária de 3%, 4%, para não dar cumulatividade de crédito. Com isso, ajudaria a resolver, na questão da comida de exportação também, não acumular muito crédito de exportação. Eu tenho observado que se o ICM do agronegócio fosse em torno de 4%, não haveria estoque de crédito de exportação nas commodities. Então, porque os créditos anteriores, eles matariam e todos ficariam bem, e os preços dos alimentos internos cairiam também. Essa é a minha impressão, salvo o melhor juízo de economistas. Então, a questão da renda, pessoa física, pessoa jurídica, tem agora que tomar cuidado com a questão da renda jurídica, com a questão do que o Trump está fazendo e toda essa doidura aí com a China e com o mundo. E a discussão hoje, o Brasil vai se valer. O que está havendo é que nós não vamos tirar proveito, porque é uma briga de gigante, e nós estamos ali embaixo, espremidos nesse processo. Então, concluindo aqui, então, os cuidados. A modelagem que nós temos, quem está fazendo a modelagem da questão eletrônica é um empresário que se dispôs voluntariamente, sem custo,
ele vem desenvolvendo um modelo dessa cobrança eletrônica, que seria o tipo da cobrança americana, mas com débito e crédito. Tá? Então, nós vamos ter que testar esse modelo no primeiro ano. Se aprovado tudo esse ano, o IVA de 2019 seria um teste de 1% dedutível do imposto velho. Se o modelo novo prosperar com a eletrônica, você vai avante e gradativamente em 4, 5 anos. O Bernardo Api propõe 10 anos, o Paulo Rabelo tem uma proposta de ondas, que é mais ou menos uma transição também, o Zé Roberto Afonso tem outra proposta, o pessoal... Mas nós estamos caminhando por uma intermediária entre eles e o D0 nosso aqui, que era por um ano de transição, e o segundo ano implantava, como fizemos no Super Simples, e deu muito bem. E as falhas, os problemas seriam consertados no decorrer do processo. Por isso que não deveremos calibrar as alíquotas antes de ter um teste de um ano, porque senão você poderia errar porque as contas nacionais e as contas do imposto de renda não batem, os números são muito distantes para você fazer cálculo. A questão do ICM, então, ele daria lugar ISS, ICMS, IPI, PIS, COFINS, CID, Salário Educação, IOF, PASEP, e a discutir o sistema S também, e a própria alíquota patronal, que nós poderíamos, se não reduzir a patronal, não aumentará a empregabilidade, e continuar diminuto o salário dos contratados. Então, nós temos que abrir uma discussão específica para isso. Não temos a fórmula ainda final. A recomposição via IR, nem que fosse um ponto ao ano, nós devíamos consertar isso. 10 anos, 15 anos, até chegar à média internacional. Parece que é longe, mas não é. Eu estou aqui há tantos anos, se tivesse feito lá atrás, a gente já estava vencido todas as etapas. Evitar a erosão da base de arrecadação da Seguridade. Então, a Seguridade é como nós fizemos com o FAT, né, com a questão do BNDES. Um artigo garante a arrecadação no novo modelo. Não haverá... A ideia não é dar prejuízo, é garantir a mesma arrecadação com qualidade, eliminando a guerra fiscal, os incentivos fiscais, a renúncia fiscal, a elisão, a corrupção, a sonegação. Eu acho que só teremos a ganhar. Então, não há... o valor das contribuições são estimados e ficariam também garantidos futuramente. Evitar o esvaziamento dos fundos, na nossa proposta, serão mantidos, e também vamos criar um novo fundo de equalização, não é de compensação. O modelo canadense. Receita per capita municipal e estadual abaixo da per capita média teria um ressarcimento só para investimento, dentro da própria arrecadação nacional. E garantir mecanismo para a execução de políticas regionais, na mesma... Esses fundos regionais, que hoje eles aplicam exclusivamente para financiamento, acho que deveria ser revisto. Ele deveria rebater juros, colchão de garantia de crédito, para poder dar mais amplitude, né? Porque ele está muito estreito em poucos. Eu acho que se a gente incentivar muito a micro, pequena e a média empresa, nós vamos solidificar mais a economia brasileira. São opiniões também, não tem nada concreto disso. E a perda da arrecadatória em função da guerra. A guerra fiscal é um erro e tem que ser consertado, e faríamos uma transição para sair desse modelo. Já aprovamos uma lei complementar, mas ela é 5, 10 e 15. Aprovada a emenda constitucional, ela reduziria para 6 anos. 1 ano de experimento da alíquota, com mais esse ano que já passou, seria 7 anos. Então, que nós aprovamos a lei o ano passado. Eu acho que estaria de bom tamanho, sem grandes rupturas nos incentivos já concedidos, não seria o corte geral entre eles. De uma forma geral, eu posso dizer que a proposta e os pontos que você elenca são muito, muito próximos do que nós temos. O mesmo eu tive essa discussão com o PT, com o PSDB, com os outros partidos, o PDT, a gente tem conversado com o DEM. Então, por quê? Porque não tem como reinventar a roda. Esse é o primeiro... E dentro do que tem, nós podemos fazer o máximo para consertar o estrago desses últimos 50 anos e tentar recolocar a economia brasileira nos trilhos. Então, parabenizo e agradeço a sua presença aqui e agradeço o nosso presidente. Obrigado. Deputado Raul, estou aqui substituindo
o presidente, o do